Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, o livro do profeta Jeremias, capítulo 39 ao capítulo 41. Nabucodonosor toma Jerusalém. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sasequim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo, Nebuzaradão, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradão, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradão, o chefe da guarda, ordenou a Nebusazban, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Capítulo 40. Jeremias e os restantes do povo ficam com Gedalias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, tudo isto vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas
se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente, e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão e o azeite, metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomastes. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Ismael conspira contra Gedalias. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa e lhe disseram: sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo o Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Capítulo 41. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens capitães do rei com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, em que ele matara Gedalias sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo oferta de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-los, lhes disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço.
Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira além de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de morto Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Joanã livra os cativos. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Tomou então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeão. Partiram e pararam em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Continue ouvindo a palavra de Deus. Tire tempo para orar e meditar. Um ótimo dia para você e até amanhã em nome de Jesus. Amém.